Boa noite para todos novamente, porque eu vi que muita gente chegou aí. Então, estamos aqui na primeira jornada do Café com Pipoca, né? Assistimos o primeiro episódio chamado A Formação do Pensamento, de uma série documental do Cristiano Burlan, chamada Paulo Freire, Um Homem do Mundo. E temos aqui hoje, para nossa alegria, uma convidada de honra, nessa junção do café com o círculo, que é a Liana Borges. Eu vou apresentar a Liana de uma forma rápida, porque a ideia é que ela fale um pouquinho para a gente, conte um pouquinho aí da sua história, trajetória, do seu olhar também desse episódio. Liana é professora aposentada da Rede Municipal de Porto Alegre, doutora em educação, coordenou a educação de jovens e adultos e o MOVA na capital do Rio Grande do Sul, na capital e no Rio Grande do Sul, foi diretora pedagógica da Escola do Governo do Rio Grande do Sul, curadora nacional da Rede Café com Paulo Freire, que faz parte do Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, o CEAL. E eu tive a oportunidade de participar de uma mobilização também do Café com Paulo Freire, que Liana tem coordenado, junto com Fora da Asa, que é a leitura de Paulo Freire a cada mês, né, Liana? Temos nos encontrados aí com essa iniciativa de vocês, que eu achei maravilhosa, estou amando participar e já convido, já faço aqui a propaganda, e agora passo a palavra para você, para problematizar um pouco aí a partir da sua visão do episódio, e depois a gente abrir para o debate. Vamos só combinar, gente, que quem já quiser fazer as perguntas por escrito, fique à vontade, e quem não quiser depois poderá também fazer ligando a sua câmera, ligando o seu microfone. Agora acho que a gente já pode aí usar essas possibilidades, tá? Mais uma vez, Liana, prazer imenso tê-la conosco, muito obrigada. Boa noite, Camila, boa noite, Priscila, Nima, Gabriel, todos os companheiros, amigas, colegas, parceiros dessa andarilhagem, né, dessa comemoração tão linda que estamos fazendo, enfim, em função do centenário de Paulo Freire. Quero, em nome do Café com Paulo Freire, agradecer, né, esse convite, essa parceria para aqui com vocês hoje, enfim, dialogar, né, sobre esse primeiro documentário, nessa parceria aí, que tem um nome tão lindo, né, Café com Pipoca. Eu, acabando aqui o documentário, fiquei lembrando quando nós íamos ao cinema, há mais ou menos um ano atrás, que esse momento do documentário é aquele momento em que ainda está escuro, a gente fica lendo a legenda na tela e olhando para os lados assim e tentando disfarçar, às vezes disfarçar e às vezes assumir, né, aquelas lágrimas que ficam assim molhando e embaçando os olhos, né? Eu acho que é mais ou menos assim que eu me sinto. Eu acho que vocês se sentem mesmo nessa condição da virtualidade, né? Tem muito de humano aqui nessa relação, né, com a tecnologia e apesar da tecnologia, né, e é em função dela, inclusive, que a gente consegue estar reunindo pessoas de vários cantos desse país. Eu estou vendo aqui no chat, tem mais de 90 pessoas no YouTube, mais uma quantidade significativa, e isso não é pouca coisa, né, isso é muita coisa, porque eu acredito que o que tem nos movido nesse centenário de Paulo Freire é a atualidade do seu pensamento, né? Por um lado, é a atualidade do seu pensamento, porque toda e qualquer obra de Paulo Freire que a gente toma às mãos e que a gente dela faz a leitura do conjunto da obra, ou de uma parte da obra, ou de um pedacinho da obra, sempre é possível a gente reler e compreender o país que a gente está vivendo, o chão que a gente está pisando. Então, essa mobilização toda, ela tem a ver, sim, com o legado, né, desse pensador, desse filósofo, desse educador, desse homem e desse cidadão que é um cidadão do mundo. Né?
E tem a ver também, eu conversava até com a Camila antes da gente começar, ali no esquenta, né, uns 10 minutos antes das 19 horas, que essa mobilização em torno do pensamento de Paulo Freire, que é alimentado pela atualidade da sua filosofia, da sua teoria do conhecimento, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Eu fico pensando, se tivéssemos o centenário de Paulo Freire num outro contexto mundial e num outro contexto brasileiro, certamente as comemorações elas tomariam um outro caminho, não menos importante e não menos bonito que esse. Mas este, além de importante e de bonito, ele é muito mais necessário, né? Eu dizia para a Camila que eu acho que nós que procuramos viver freirianamente, temos agora, nessa conjuntura da pandemia, e aqui no Brasil, né, que a gente tem usado uma figura que é o tal do pandemônio, né? Nesse contexto de pandemia e de pandemônio, nós que vivemos freirianamente temos um compromisso imenso com esse processo de recriação, de atualização do pensamento de Paulo Freire, para que a gente tenha a capacidade e a lucidez de melhor pensar sobre o que estamos vivendo e, a partir desse pensar, que é um pensar individual, mas que, sobretudo, é um pensar coletivo, nós tenhamos as condições de construir inéditos viáveis, de construirmos coletivamente alternativas para que a gente possa ir superando o que a gente está vivendo, né? Essa construção desses inéditos viáveis, nós vamos ter que fazer quase tudo ao mesmo tempo e agora. Nós não temos mais o direito e a possibilidade de primeiro resolver uma coisa para depois resolver outra, para depois resolver outra, para depois resolver outra, né? O nosso país, ele vem sendo desmontado num sentido político, cultural, econômico, antropológico, né, em todas as suas dimensões. As políticas públicas que são direcionadas, né, às classes populares, à população, aos excluídos, que foi a eles que Paulo Freire dedicou toda a sua vida e toda a sua obra, nós não temos mais tempo, nós precisamos encontrar coletivamente saídas alternativas de construir esses inéditos viáveis. Logo que começamos no CEAL, no Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, a planejarmos as comemorações do centenário, isso acho que mais ou menos em junho do ano passado, do ano de 2020, o Oscar Hara, que é o presidente do CEAL, trouxe para nós 3 fundamentos, 3 razões para que nós nos dedicássemos à comemoração desses 100 anos. Eu acho que isso vale muito para esse momento que a gente está vivendo. Ele diz que nós precisamos comemorar o centenário de Paulo Freire, a comemoração, o direito à celebração, o direito à festa, o direito à confraternização, porque nós estamos celebrando, comemorando a vida, o pensamento e uma obra que é atual e que pode nos ajudar a pensar sobre o mundo, mas o Oscar diz que comemorar é importante, mas não é suficiente. Nós precisamos, além de comemorar os 100 anos de Paulo Freire, nós precisamos refletir sobre o seu pensamento, né? Reler as suas obras e delas tirarmos aprendizagens para que a gente possa, a partir dessa atualização desse pensamento, melhor perceber a situação ou as situações em que nós estamos inseridos. Então, a reflexão seria, digamos assim, um segundo fundamento desse centenário. E o Oscar diz que, se é importante comemorar e se é importante refletir, tem uma terceira condição para esse centenário ser pleno, para que a gente possa presentear o Paulo Freire do jeito que ele merece. E aí o Oscar Hara diz que, então,
comemorar, refletir e mobilizar. Mobilizar para a mudança. Não basta comemorar e não basta refletir, nós precisamos tornar a nossa palavra ação, a nossa reflexão em ação, em ações, em movimentos, em construção de alternativas. Então, essa experiência que nós estamos inaugurando hoje, né, mediadas pela Camila, pela Priscila, pelo Gabriel, enfim, ela é uma experiência que passa por essas três perspectivas que o CEAL aponta. Nós estamos aqui comemorando, nós estamos aqui refletindo, e nós podemos tirar como tarefa construirmos alternativas de mobilização para a superação. Bom, a Camila me apresentou, né? Eu sou a professora Liana Borges, moro aqui em Porto Alegre, sou professora aposentada da rede de ensino aqui da capital, né, do Rio Grande do Sul. Fui toda a vida professora de escola pública, inclusive da rede estadual, por onde atuei também por 16 anos, depois me retirei e fiquei só no município, e essa minha experiência com a educação pública, com a escola pública e especialmente com a educação de jovens e adultos, foi o que me colocou em contato com a educação popular e com Paulo Freire. Tá? Eu fiz o curso de magistério, né, formação de professores, na metade dos anos 70, de 1976 até 1979, e foi com uma professora de filosofia, no último ano do magistério, que eu me encontrei com a pedagogia do oprimido. Né? Eu lembro que a professora de filosofia utilizava a pedagogia do oprimido coberto com uma capa, né, de uma outra cor, para, enfim, camuflar, para disfarçar, né, aquela obra que circulava discretamente entre ela e eu e mais 2 ou 3 colegas que ela identificou como pessoas que talvez aderissem, né, e compreendessem a importância daquele texto, daquele documento. De imediato, nós organizamos um grupo que foi a comunidade, a periferia aqui de Porto Alegre, já era, né, final do Mobral e o início da Fundação Educar, já no início dos anos 80, para alfabetizarmos um grupo de mulheres da periferia. E aí, então, esse encontro com Paulo Freire, ele foi crescendo, ele foi se estreitando, ainda com muitas dificuldades de compreender e de acessar o seu legado. Em meados de 80, eu acho importante dizer isso, porque Paulo Freire sempre se assumiu como um educador político partidário, né? E através, então, da minha filiação, né, no Partido dos Trabalhadores, eu tive a possibilidade, então, de, com outras tantas pessoas, centenas de pessoas, conviver um pouco com Paulo Freire no Instituto Cajamar, em São Paulo, que é um espaço, e era um espaço de formação política, e no Instituto Cajamar, então, em meados dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos a possibilidade de participar de um grupo que ainda era muito pequeno e que foi crescendo ao longo dos anos, de formulação de uma política pública de educação assentada nos princípios freirianos e da educação popular, para que essas políticas públicas de educação pudessem servir como, vou usar a palavra modelo, entre aspas, como referência para as políticas educacionais das administrações populares. E aí aconteceu, então, eu estou resumindo essa história, porque só para contextualizar, aconteceu, então, que no ano de 1989, o Partido dos Trabalhadores foi eleito aqui em Porto Alegre, foi eleito em São Paulo, na gestão, né, da prefeita, da ex-prefeita Luísa Erundina, que foi naquela oportunidade, então, que o Paulo Freire foi convidado para ser secretário municipal de educação. E eu tive a possibilidade, junto com outras pessoas,
de, nesse mesmo ano, 1989, assumir a coordenação da educação de jovens e adultos aqui na cidade de Porto Alegre. E esses primeiros anos, 89, 90 e 91, que foi exatamente os 3 anos que Paulo Freire esteve à frente da Secretaria de Educação, porque depois ele saiu e em 1992 assumiu o Mário Sérgio Cortella, né? Ele pediu para se retirar porque se sentia com vontade de voltar a escrever, e aí ele produz aquele livro, A Educação na Cidade, exatamente nessa passagem. Então, nesses 3 anos, 1989, 1990 e 1991, foi criado, então, um grupo de 12 administrações progressistas, administrações populares, e nós nos encontrávamos na cidade de São Paulo, mais ou menos a cada 40 dias, e nesse período, então, nesses encontros a cada 40 dias, esse grupo de 12 administrações progressistas se reuniam para formularmos a política pública de EJA para as administrações populares. Inclusive, tem um documento que foi escrito, né, nesse período, e em alguns momentos o próprio Paulo Freire acompanhou e orientou a construção das primeiras bases para as políticas públicas de educação de jovens e adultos. Nesse período também, junto com Pedro Pontual, que vai ser o convidado do próximo Café com Pipoca, né, no mês que vem, o Pedro Pontual, que trabalhava com Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo, os dois construíram, conversando com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com lideranças, com pesquisadores, enfim, conversando com muita gente, o Pedro Pontual e o Paulo Freire construíram o Mova São Paulo, o movimento de alfabetização de jovens e adultos de São Paulo, Mova São Paulo. E aí, inspirado no Mova São Paulo, outras administrações também construíram os seus movimentos de alfabetização. E nós tivemos aqui, então, em Porto Alegre, o Mova Porto Alegre, e depois, na gestão do ex-governador Olívio Dutra, que eu também coordenei a política de EJA, nós construímos o Mova RS, o Mova Rio Grande do Sul. Então, a minha aproximação com Paulo Freire, ela passa, primeiro, pela militância partidária, e segundo, pela construção de políticas públicas para a educação de jovens e adultos. No ano de 1995, em dezembro de 1995, nós tivemos a possibilidade de trazer Paulo Freire a Porto Alegre para um congresso municipal de EJA, né, e Paulo Freire, então, reuniu com aproximadamente 2.000 estudantes da educação de jovens e adultos, e com esses estudantes nós preparamos previamente, né, com congressos nas escolas, congressos nas regiões da cidade, para então chegarmos ao congresso municipal. Nós nos preparamos através da leitura do livro A Importância do Ato de Ler, e Paulo Freire conversou conosco, então, sobre essa ideia da leitura do mundo precede a leitura da palavra, do conceito de alfabetização, da ideia da educação bancária e da educação libertadora, e também Paulo Freire ouviu os relatos desses educandos e educandas sobre a sua compreensão em relação a essa obra. Bom, acho importante dizer isso para vocês, porque isso me coloca ainda num compromisso muito maior no sentido de cuidar, né, de pensar e de experimentar e de vivenciar e de me comprometer politicamente com o seu pensamento e com o seu legado, né? Então, essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, ela passa, né, por esses quase 40 anos de compromisso com a educação popular e com Paulo Freire. Bom, eu escutei 2 ou 3 vezes, 2 vezes integralmente o documentário, e uma vez eu fui retirando alguns trechos, e eu acho que tem algumas coisas que são importantes de destacar
sobre essa pergunta que o próprio documentário faz, quais são os fundamentos, então, né, quer dizer, fundamentos no sentido do o que funda, o que inicia, quais são as bases epistemológicas para o pensamento de Paulo Freire. O que eu vou dizer, né, não é novo, as pessoas que trazem seus depoimentos nesse documentário também disseram isso, e, na verdade, a gente vai estar fazendo uma troca. Eu identifico, assim como as pessoas que se apresentaram nesse documentário, 3 fundamentos para o pensamento de Paulo Freire, né? E eu estou trazendo isso porque é interessante, ao mesmo tempo que eu ouvia o depoimento da Fátima, da Madalena, dos professores da UFPE, eu tentava lembrar das coisas que a gente também escutava Paulo Freire dizendo ao longo desses anos. E o primeiro fundamento que está muito presente é essa experiência dele familiar, né? Quer dizer, ele tira primeiro da sua própria história de vida, da sua infância, da sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, em Recife, depois em Jaboatão, né? Aonde ele vai contar em A Sombra dessa Mangueira, aonde ele vai relatar em Educação e Mudança, aonde ele vai trazer em A Importância do Ato de Ler, aonde ele vai resgatar em Pedagogia da Autonomia, quer dizer, em várias das suas obras, ele resgata experiências da infância para dizer que essas experiências da infância são as suas primeiras ideias, os seus primeiros fundamentos para começar, digamos assim, a construir uma teoria do conhecimento. Aqui, um professor trouxe o exemplo da manga. Eu não sei se vocês conhecem a biografia que o Sérgio Haddad escreveu e lançou em 2019, O Educador, um perfil de Paulo Freire. Aqui ele conta, eu tentei até marcar a página, aqui ele conta que quando o Lutgardes, que é um dos filhos, né, que fala nesse documentário, tinha 2 anos, o Lutgardes estava fazendo o seu lanche da tarde na mesa da cozinha, e o Lutgardes leu, com 2 anos, leu, entre aspas, né, a palavra Nescau, né, um achocolatado que ele tomava nessa idade de 2 anos, na hora da sua refeição. E o Paulo Freire diz que quando o Lutgardes, entre aspas, leu a palavra Nescau, ele disse, está aí, né? Quer dizer, vejam a beleza de retirar da experiência da vida, da experiência cotidiana, da experiência concreta, os seus primeiros fundamentos. Então, ele diz que a ideia da palavra geradora nasceu dessa experiência do Lute lendo, entre aspas, a palavra Nescau, né? E aí ele vai buscar toda uma fundamentação teórica para construir a palavra geradora, e aí, então, apresentar no seu primeiro livro e no seu terceiro livro, e depois no Pedagogia do Oprimido, quando ele, digamos assim, entre aspas, avança da palavra geradora para o tema gerador. Então, a experiência familiar, a brasilidade, né, o amor que ele tinha por se reconhecer como recifense, como nordestino, a gente percebe isso em todos os seus livros, em todos os seus escritos, e se a gente vai observar, se tivéssemos condições de fazer isso, né, de rever todos os vídeos que tem do Paulo Freire no YouTube, na maioria deles a gente vai encontrar essa brasilidade, esse orgulho de ser brasileiro de uma forma presente, que depois ali as suas filhas vão dizer, e o Lute vai dizer, bom, lá em Genebra a gente só comia comida brasileira, a gente só falava português, né? Tal era o amor dele pelo Brasil e, em função do exílio, a saudade que ele tinha do Brasil, né? Eu lembro agora, está me ocorrendo, Paulo Freire veio a Rio Grande do Sul 6 vezes. Esta vez que ele veio para nós em Porto Alegre, foi a última, né? Foi em dezembro de 95, mas ele veio um pouco antes a Porto Alegre para ir no interior, na cidade de Lajeado. E nós acompanhamos ele, eu e a professora Sônia Pila,
que era secretária de Educação à época. Na volta da palestra que ele fez em Lajeado, para o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, para o CEPER, sindicato, isso já passava 11 horas da noite. Nós saímos da palestra, pegamos a estrada, e no meio do caminho ele disse para mim e para a Sônia que ele estava com fome. E aí, de imediato, né, o motorista da prefeitura, enfim, disse, olha, logo depois tem um restaurante, que é um restaurante bonzinho e coisa e tal, e a gente então vai parar ali para jantar. Só que isso já era quase meia-noite. E aí o Paulo Freire comeu, me lembro disso como se fosse hoje, arroz, feijão, uma carne, tipo de um bife, e 2 ovos fritos, e isso já era quase meia-noite. E aí me veio na cabeça, a Anita Freire ligou para nós antes, pegou o telefone, e ligou para dizer que ela não poderia acompanhar ele a Porto Alegre, mas que ela deixava ele sob nossa responsabilidade, que era para cuidar da alimentação dele, cuidar do horário que ele ia dormir, e na verdade ele estava fazendo tudo errado, e nós estávamos ali de cúmplices, porque Paulo Freire era muito... não era muito obediente quando se tratava de cuidar da própria saúde, né? A própria Anita sempre relata isso. E eu me lembro que nessa janta, ele contava para mim e para a Sônia Pila sobre as memórias que ele tinha no exílio, especialmente no Chile. Ele disse para nós que quando ele, inclusive está em Cartas à Cristina isso, ele contou para nós que quando ele estava no exílio, a forma que ele encontrava de matar a saudade do Brasil era fechar os olhos e imaginar a comida nordestina e sentir o cheiro daquela comida. Ele disse que ele sentia o cheiro da comida nordestina no exílio, que era a forma com que ele tinha de matar a saudade do Brasil. Então, essa ideia da família, da brasilidade, como um fundamento que perpassa toda a sua obra. A segunda, que a gente está conversando já sobre ela, era esse amor incondicional ao Brasil, né? Nos seus livros a gente vai encontrar isso escrito em vários momentos, que Paulo Freire não voltou do exílio com raiva, não voltou do exílio triste, não voltou do exílio magoado com o Brasil, ele voltou do exílio com saudade do Brasil, com vontade de se entregar, né, ao povo brasileiro e de trazer para o Brasil aquele conhecimento que ele teve a possibilidade, por se encontrar exilado, de contatar com muitas pessoas, de ler muitos livros, de escrever muito no exílio. No exílio, Paulo Freire foi muito produtivo do ponto de vista intelectual. E quando ele chega ao Brasil, a preocupação central dele não era de vingança, mas era de devolver, né, ao Brasil aquele conhecimento que ele produziu, que ele construiu no seu tempo de exílio. Fico imaginando a humildade de Paulo Freire e a dignidade, né, com que ele retorna ao Brasil. E aí eu fiquei pensando sobre o nosso Brasil de hoje, né? Como é que nós encaramos, enquanto brasileiros e brasileiras, a nossa conjuntura, de que forma a gente ama o nosso país, de que forma nós nos colocamos disponíveis a pensar sobre a nossa conjuntura e a modificar a situação, as situações, enfim, os condicionantes nos quais nós estamos, né, povo oprimido, as classes populares, né, sofrendo diariamente com essa, enfim, com essa cultura de ódio, com esse negacionismo, terraplanismo, enfim, que vem cada vez mais tomando impulso e que parece que esses 30% que a gente escuta nas pesquisas se fidelizam, né, a essa perspectiva de retrocesso, né? E esses dias eu estava participando de um encontro em que o Adriano Nogueira também estava presente, e perguntaram para o Adriano Nogueira como é que ele achava que Paulo Freire responderia hoje a pergunta se ele tivesse vivo, né? Paulo Freire, o que tu dirias para o Brasil? O que tu farias
pelo Brasil. E o Adriano Nogueira disse que que é impossível a gente pensar sobre isso, porque Paulo Freire não está vivo entre nós, mas que caberia, então, a nós que estamos aqui tentando viver freirianamente, encontrarmos respostas para essa pergunta, que assim talvez Paulo Freire se sentisse confortável aonde ele está, sabendo que nós estamos aqui recriando o seu legado, encontrando nele forças para pensar sobre o que está acontecendo e que coletivamente nós vamos buscar as nossas alternativas de superação. Que Adriano disse que talvez essa seja a melhor resposta para uma pergunta que é impossível e desnecessária, inclusive, da gente fazer, porque, enfim, a condição, né, da vida está dada. Bom, o terceiro fundamento, então, que tem a ver, obviamente, com esses dois primeiros, que é a experiência familiar e que é a experiência dele enquanto brasileiro, nordestino, e a experiência no exílio, então são as leituras, né, os estudos, as escritas e os encontros, os diálogos que Paulo Freire sempre foi incansável de estabelecer com um sem número de pessoas, né? Os filhos disseram isso aqui no documentário, Nita Freire também sempre relata essa experiência, as pessoas lá do Instituto Paulo Freire também, Carlos Rodrigues Brandão também, o Barretão e a Vera, quando estavam vivos, né, que são do Vereda, também relatavam que Paulo Freire era incansável em escutar as pessoas, em dialogar com as pessoas, né? Tanto que várias das suas obras têm essa característica da entrevista, né? Estou lembrando agora do próprio livro do Adriano Nogueira, com o Paulo Freire, O Que Fazer, né? Ele tem essa característica da entrevista. Estou lembrando agora do livro do Frei Beto, com Paulo Freire, Essa Escola Chamada Vida, né, onde eles vão relatar os círculos de cultura popular, os movimentos de cultura popular, e resgatam um pouco a história do teatro do oprimido. Então, Paulo Freire era, sobretudo, um homem de diálogo, né, de diálogo e daquilo que ele coloca no Pedagogia do Oprimido, de escuta densa, né, Paulo Freire, ele sabia escutar, ele escutava com os olhos, ele escutava com os ouvidos, ele escutava com o corpo inteiro, né? A gente sabe que Paulo Freire não era um cara de estabelecer muito contato físico, inclusive tem esse relato que o professor da UFPE fez, né, quando o africano segurou a mão dele, que ele ficou constrangido e coisa e tal, mas a gente sabe que o Paulo Freire, apesar de não ser um homem de muito contato, Paulo Freire utilizava muito as mãos para tocar na gente e para falar. As mãos do Paulo falavam junto com a sua oralidade. Então, esse jeito, né, acolhedor de escutar, de promover a escuta densa, né, junto àquelas pessoas que lhe procuravam, ou que ele mesmo procurava, de uma riqueza e de uma humildade sem fim e que perpassam a sua obra. Bom, acho que tem uma outra marca importante nesse documentário, nesse e nos demais também, né, porque a gente vai assistir os próximos nos 4 meses seguintes, e que aparece muito nesse livro do Sérgio Haddad, que eu acho que é uma biografia super recomendável, porque ela mais parece uma obra, uma escrita literária do que uma biografia com aquele sentido mais cronológico, mais biográfico, que também é importante, né, que é tanto a biografia do Instituto Paulo Freire quanto a biografia da Nita. Nessa obra do Sérgio Haddad, ele consegue evidenciar, assim como o documentário que a gente acabou de assistir, o quanto Paulo Freire buscou e lutou para ser um cara coerente naquilo que ele pensava e naquilo que ele fazia, né? Os depoimentos dos seus filhos, das 2 filhas e do Lute, trazem muito essa marca, e dos seus colegas, amigos da Universidade de Pernambuco também trazem muito essa marca da busca
permanente da coerência entre o que se diz e o que se faz. E aqui, quando a gente vai lendo o relato do Sérgio Haddad sobre a construção dos seus referenciais teóricos, né, dos principais conceitos, do conceito de alfabetização, do conceito de leitura de mundo, de palavra geradora, de conscientização, o Sérgio vai contando passagens da vida de Paulo Freire, que são passagens da onde ele vai, como se retirando esses conceitos da sua vida concreta, e aí ele retira do senso comum, é a expressão que eu acho que a Fátima utiliza no documentário, ele vai retirando da sua vida concreta e vai trazendo, digamos assim, esse vai trazendo, né, estou falando de uma figura de linguagem para a teoria. Por fim, para a gente poder estabelecer um pouco o debate, no Pedagogia do Oprimido, nós fizemos a leitura desse livro, nessa atividade que a Camila fez referência no início, foi a nossa segunda leitura. É interessante, eu sugiro para vocês, normalmente a gente tem uma certa resistência de fazer a leitura das notas de rodapé. Eu queria fazer a sugestão para vocês que vocês pegassem o Pedagogia do Oprimido e só lessem as notas de rodapé, que são dezenas, porque aí a gente vai encontrar nas notas de rodapé mais de 50 autores que Paulo Freire busca para, digamos assim, construir a sua teoria. Né? Ele é de uma fidelidade e de uma humildade intelectual, coisa que eu acho que a gente não vê em autor nenhum, né? Ele traz um conceito no Pedagogia do Oprimido, daí ele vai dizer, isso aqui é de Álvaro Vieira Pinto. Ele traz um conceito e vai dizer, isso eu busquei em Marx. Ele traz um conceito e vai dizer, isso eu busquei em Ásperes. E aí ele cita mais de 50 autores nessa obra. Por fim, eu estava lembrando, Camila, da nossa conversa com o Percival, na última leitura, né, quando a gente leu a importância do ato de ler, o Percival trouxe uma reflexão que eu ainda não tinha feito, que até, digamos assim, até esse primeiro bloco de livros que ele escreve, Pedagogia do Oprimido, Educação com Prática da Liberdade, Ação Cultural para a Libertação, né, esses primeiros, Educação em Mudança, ele sempre traz nas notas de rodapé os autores em que ele busca o seu referencial teórico. Aí depois ele escreve um conjunto de livros onde ele vai retomar desses anteriores a questão da leitura do mundo e da leitura da palavra, né, não gosto da expressão método de alfabetização, porque eu acho que ela gera, enfim, uma deturpação, né, da sua teoria, que o método é um grão de areia nesse universo teórico, e a gente vai ver daí isso que o Percival me chamou a atenção na nossa leitura passada, que nos últimos livros que Paulo Freire escreve, então, ele se liberta dessas referências que ele fazia dos autores nas primeiras obras, e aí então parece que ele corre solto. Aí sim eu vou terminar, né? Eu acho que é tão importante, a gente daria uma bela tese ou uma dissertação. Fica a dica, né? A primeira não, é a segunda, né? Mas vamos considerar que seja a obra mais importante, né? Pedagogia do Oprimido, e aí ele termina, faz a sua última publicação com o nome de Pedagogia da Autonomia. Né? Quer dizer, fico imaginando assim, se a gente pudesse fazer uma relação, né, entre Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, e aí ele diz que o Pedagogia da Autonomia, ele escreveu nesse formato. Eu não sei se alguém lembra que em 1996 o Pedagogia da Autonomia custava R$3, e era com papel jornal sem orelha, para que tivesse um custo acessível, porque ele queria que todos os professores e professoras, especialmente das escolas públicas, pudessem tomar esse livro como referência para fazer a reescrita. E aí, antes dele morrer, né, ele afirma mais uma vez isso: não me copiem, a tua edição é a primeira, Priscila, ainda é de papel jornal, né? A minha está toda
toda rasgada, está lá guardada na biblioteca. E aí ele diz, né, quando ele lança essa obra, eu fiz essa obra para que vocês me leiam, para que vocês não me copiem, para que vocês me reescrevam. E aí ele deixa de presente para a escola pública, né, para nós, professores e professoras, especialmente da educação básica, esse belo presente. Bom, é isso, Camila, acho que a gente pode tentar conversar um pouco. Estou disponível para vocês, o tempo que vocês precisarem. Muito obrigada, Liana. É uma delícia também te ouvir, assim, porque você para mim, essa representação de um ser da praxis, né? Você fala dele com as experiências vividas e, ao mesmo tempo, com a fundamentação das leituras e o conhecimento de uma pessoa que realmente vive Paulo Freire, né? Acho que essa é a ideia. Muito obrigada pela fala. E agora vamos para as perguntas, então. Tem realmente uma pergunta feita pelo Antônio, já aqui no chat, e eu queria, talvez, alternar. Eu faço uma que está aqui escrita e as pessoas que quiserem falar, levantem a mão, já tem mão levantada aí também, aí eu faço uma escrita e uma pessoa faz a pergunta aqui, vamos dizer assim, no virtual ao vivo, pode ser? Esse encaminhamento, que aí, na verdade, as perguntas são para a gente refletir, não necessariamente precisamos aqui fazer perguntas para alguma resposta, mas a ideia é que a gente compartilhe um pouco a visão, a imagem do episódio, né, vocês já colocaram aqui um pouco dos sentimentos provocados pelo episódio, acho que a leitura do Cristiano Burlan, as imagens tão simples também, e ao mesmo tempo tão significativas, né, então fiquem à vontade, o momento é para uma prosa, por isso que o nome é esse, o Café com Pipoca é para dar essa ideia de que estamos aqui num ambiente prazeroso, alegre, esperançoso, e, portanto, fiquem bem à vontade para assumir a fala e fazer suas colocações. Então, vou falar a pergunta do Antônio, que foi a primeira colocada aí no chat. Diante do atual quadro educacional e da tentativa através da ideia nefasta do escola sem partido, que por trás disso está uma tentativa odiosa de apagar o legado freiriano, quais mecanismos nós, educadores, podemos utilizar para romper com esse obscurantismo existente hoje nas instâncias educacionais superiores do país? Então, com esta, eu junto o Falcão, que está aqui com a mão levantada. Falcão, já quer fazer sua pergunta também agora? Posso esperar mais, deixa eu elaborar aqui a minha reflexão. Tá bom, então, joia. Vou falar o nome, talvez você tenha que me corrigir. Gibson, você quer falar ou quer que eu leia sua pergunta? Fala, você já está aí, a gente está te vendo, né? Só ligar o microfone. Oi, só ligar o microfone. Bom, aqui é boa noite, que eu estou falando da Inglaterra, e aqui é quase meia-noite, na verdade, 4 para meia-noite. Na verdade, eu fiz duas perguntas, a primeira sobre o inevitável possível, a professora acabou já comentando na luta do dia a dia que nós estamos, vocês estão, todos nós, na verdade, independente de estar no Brasil ou não, estamos enfrentando. E a segunda é sobre decolonialidade, que para mim é muito importante porque eu estou fazendo uma pesquisa justamente sobre a obra do Paulo Freire e a relação que tem com a questão da decolonialidade. É muito simples e talvez explique, por exemplo, o caso, por exemplo, vou dar um caso só para ficar mais fácil de entender, do MST, que por toda a sua luta, sua transformação social e econômica e a cogestão que eles têm nas escolas, mesmo assim, a reforma agrária não vingou, né? Então, fica uma questão em aberto, será que realmente está faltando alguma coisa, né, entre essa relação da obra de Paulo Freire com a decolonialidade? Eu fico um pouco curioso em saber qual que é a opinião de vocês, que estão mais experientes, inclusive, na prática, né? Na praxis. O que acontece na ponta. Obrigado. Obrigada, Gibson. Presença internacional, então, temos aqui hoje. Obrigada.
Sou brasileiro. Edith, você também quer falar que Falcão está elaborando a dele, aí depois fica o Falcão? Olá. Olá, bem-vinda. Boa noite a todas, todos e todes. Eu ainda estou aqui muito emocionada, rememorando o documentário e ouvindo a Liana, com toda a gentileza e generosidade, ela compartilha com a gente esse cotidiano vivido com o Paulo Freire. Nesse episódio do documentário, o que me chamou muito a atenção, e é mais uma reflexão do que uma pergunta, a partir do relato das filhas, como Paulo Freire ele não perdeu a essência de ser brasileiro e tampouco a essência de ser nordestino. Então, como mulher negra, nascida no interior da Bahia, nordestina, é importante para a gente pensar no centenário de Paulo Freire essa essência do ser Paulo Freire, que mesmo sendo cidadão do mundo, ele é Paulo Freire raiz. E para a gente que está na luta, que está na militância, né? Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia e milito na EJA, na educação do campo, a educação popular. Muitas vezes a gente cansa, porque o luta em cima de luta. E se a gente não tem esse enraizamento na essência, nos perdemos no emaranhado das vaidades. Então, Paulo, ele traz isso muito forte para a gente. A manga, o café, o cheiro da terra, a coisa simples, mas é do cotidiano vivo e vivido, que é visceral. Então, dizer a vocês que é um momento muito lindo, haja muita pipoca e muito café, e que sigamos na resistência com amorosidade, né? Porque Paulo Freire vive e nós somos os inéditos viáveis. Gratidão, beijo aqui da Bahia, e eu mando para vocês flores para embelezar nossa noite. Obrigada. Obrigada, Edith. Emocionei aqui, arrepiei. Liana, eu estou chamando mais assim porque nós tivemos mais um tempo de fala. Vamos escutar, né? Aqui a Andréia colocou e aí logo depois eu passo para o Falcão, tá, Falcão? Andréia colocou uma questão aqui para a gente pensar também, que é para nós pensarmos, né? No vídeo, o professor Flávio Breiner faz uma referência a uma tentativa de redescoberta do Brasil, iniciada lá com Mário de Andrade, ainda nos anos 1920, e que na década de 1950 contribuiu para que Freire e outros, como Álvaro Vieira Pinto, ousassem pensar uma identidade nacional, uma autenticidade cultural da nação a partir de bases populares. O que você tem a dizer sobre isso? Parece-me importante resgatar o contexto das formulações originárias de Paulo Freire. E aí passo a palavra para o Falcão. Posso falar? Sim. Essa questão formulada aí veio exatamente de encontro com o que me chamou a atenção. Mas antes disso, eu quero destacar, primeiro, agradecer esse belíssimo, esse extraordinário depoimento da nossa colega aí de Porto Alegre. Eu estou falando de Uberlândia, eu sou da universidade, eu também tenho uma história longuíssima aí. E, então, tem uma fala do Paulo Freire, tem uma questão que ele coloca, que é a leitura da palavra, ela enriquece e faz avançar a leitura do mundo.
Então, a importância do desenvolvimento quanto à leitura da palavra, a utilização dessa ferramenta importantíssima, que é a língua, e, no caso, a língua portuguesa brasileira, diversificada por esse Brasil todo afora, isso é muito importante. A outra coisa que eu queria colocar é que existe uma dificuldade imensa nessa questão que o Paulo Freire coloca em relação à construção das culturas brasileiras, né? Do encontro das culturas brasileiras, porque ele fala no Mário de Andrade, nós não podemos esquecer da Semana de Arte Moderna, e vai por aí afora, mas a riqueza das culturas, melhor dizendo, das culturas populares, mas nós temos a dificuldade da construção da consciência política. E aí é que é a grande questão. Portanto, eu entendo, e Camila já me viu expor isso muitas vezes, embora eu não tenha o aprofundamento e as leituras e as reflexões que vocês têm, eu tenho muito mais uma prática com talvez menos leitura do que deveria ter, é que educação popular é formação política. Educação popular é formação política para a emancipação e autonomia. Educação popular é a educação da contra-ordem, do que aí está, do que domina. Então, eu queria colocar na roda isso e dizer que essa questão do orgulho de ser brasileiro, do orgulho de tudo que nós temos por esse Brasil afora, eu, felizmente, tive a oportunidade de andar muito por esse Brasil afora, nesses tantos anos que eu tenho enquanto profissional da geografia, tendo trabalhado, inclusive, 10 anos na Universidade Federal do Amazonas e 33 aqui em Uberlândia. Isso é uma coisa importantíssima que quem vive no Centro-Sul conhece muito pouco. As riquezas do Nordeste, do Centro-Oeste, das Amazônias, são coisas extraordinárias para além dos elementos da natureza, da primeira natureza, se quiserem assim. Eu gostaria de ver, colega, você destrinchar um pouco isso aí. Desculpe a extensão. Obrigada, Falcão. Eu acho que agora a gente podia fazer o primeiro bloco, Liana, talvez você comentar um pouco, quem mais também quiser aí chegar na prosa, e lembrar que quem está assistindo pelo YouTube, gente, nós também vamos pegar as perguntas de lá, daí, né, então, fiquem à vontade para fazer as perguntas aí pelo chat, e a gente vai também trazer as perguntas aqui para essa roda. Então, passo para você, Liana. Então, acho que são, enfim, muitos comentários e observações que não necessariamente se configuram em perguntas, e eu certamente não tenho resposta para todas as perguntas, também tenho algumas, e algumas são reflexões. Antônio, eu fiquei pensando no teu questionamento com relação à escola sem partido, e essa necessidade, né, que esse Brasil vive hoje de promover um apagamento da memória, né? Inclusive, não sei se vocês acompanharam, semana passada o Supremo Tribunal Federal fez um debate e felizmente foi contrário, né, à ideia do direito ao esquecimento, né? Quer dizer, o quanto a democracia precisa de memória, né, e de reconhecer o seu passado, de reconhecer a sua história, inclusive como fonte de fortalecimento da democracia. Então, essa necessidade que alguns setores têm de apagar a memória, e aí, especificamente, a memória de Paulo Freire, tu trazes a escola sem partido como referência, mas nós poderíamos trazer também, por exemplo, a escola cívico-militar,
né, ela também vai na mesma direção de promover um apagamento do ideário de uma educação libertadora, de uma educação crítica e de uma educação para a autonomia, e essa loucura agora pelo ensino remoto, né, quer dizer, de retirar o contato olho no olho, a troca entre os pares, entre educadores e educandos, né, tentando romper com a educação presencial e promover somente a educação remota, ela também passa por essa perspectiva do apagamento do legado de Paulo Freire. Eu queria dizer para vocês que essa tentativa de promover esse apagamento de Paulo Freire, através desses 3 exemplos, ela não é novidade para nós, né? Esse apagamento, ele se inaugura com o Mobral no golpe militar, na ditadura militar. A minha tese de doutorado, eu investiguei 3 movimentos de alfabetização de adultos no Brasil. O MEB, o Movimento de Educação de Base, o Mobral, que também chama movimento, aí era a ideia de pensar o que era movimento para o MEB, o que era movimento para o Mobral, e o que era movimento para o MOVA. Então, a minha tese, ela faz uma análise da gênese desse conceito de movimento e como é que essas práticas de alfabetização interferem na construção da cultura brasileira enquanto possibilidade de alfabetização de adultos. E nessa trama desses 3 movimentos, eu tive uma luz e aí fiz contato com o presidente do Mobral, né, o Arlindo, que sempre foi presidente do Mobral nos 20 e tantos anos que o Mobral sobreviveu, e estive com o Arlindo um dia inteiro, manhã, tarde e noite, na casa dele, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na biblioteca dele, onde ele tinha, não sei se ainda tem, todo o acervo do Mobral, de uma riqueza absurda. Aliás, é um absurdo alguém ter na sua casa um acervo daqueles. Aquilo deveria estar num lugar público para acesso das pessoas, para estudo. Até o presidente do Mobral me disse que isso foi no ano 2000, são 21 anos atrás. Não, mentira, 2009. 2000 foi a dissertação, essa foi a tese, em 2009. Ele me disse em 2009 que ele nunca tinha sido entrevistado para uma dissertação ou para uma tese, que eu era a primeira pessoa que me dispunha a escutá-lo. E ele disse com todas as letras que o objetivo do Mobral foi apagar a memória e a prática de Paulo Freire. Aquilo que a gente lê em Sérgio Haddad, em Osmar Faver, em Celso Beisigel, que são 3 teóricos da história da educação de adultos, e que falam sobre o Mobral, especificamente sobre o Mobral, aquilo que eles dizem, eu ouvi na cara, assim, na cara dura. E essa ideia que aparece aqui no documentário, que Paulo Freire faz uma crítica às cartilhas, a razão, inclusive, pela qual ele se desliga dos círculos de cultura popular, né? Porque os círculos de cultura popular congelam a ideia da palavra geradora, foi exatamente isso que o Mobral fez. Quando o Mobral coloca nas suas cartilhas a palavra tijolo, e essa palavra tijolo é desmembrada nas sílabas e etc., né, para a gente não entrar na discussão do método, porque aí vai levar muito tempo para a gente explicar sobre isso, esse apagamento, ele sempre esteve presente na vida de Paulo Freire. Então, o que nos cabe, enquanto resistência, é cada vez mais, especialmente junto à juventude. Eu acho que alguém escreveu aqui no chat, não me lembro agora onde é que foi, se foi aqui no Meet ou se foi no YouTube, a importância da juventude, dos jovens e estudantes, especialmente os universitários, e especialmente os das licenciaturas, tomarem contato com a obra de Paulo Freire, para que possam parar de fazer aquele uso, aquele mau uso, aqueles chavões que daqui um pouco tiram toda a riqueza teórica
do pensamento de Paulo Freire e o reduzem à repetição de algumas frases, né, de algumas palavras de ordem, de alguns conceitos que a gente vem se utilizando mais. A ideia da descolonização ou decolonização, para mim, ela está muito presente na fala que a Edith traz, né? No momento em que o Paulo Freire sempre se colocou como um brasileiro, como um nordestino, e que sempre colocou a sua teoria a serviço da reflexão sobre a libertação do povo brasileiro e, portanto, a libertação do próprio país das amarras coloniais, quer dizer, as raízes da descolonização estão postas nesse lugar de fala que a Edith nos traz. O que nos cabe, e aí eu acho que a gente precisa entender que Paulo Freire teve um tempo de vida e que naquele tempo de vida ele formulou uma teoria que eu acho que nela a gente encontra os elementos para dar seguimento. Então, eu penso que, por exemplo, a luta feminista, ela pode buscar no legado de Paulo Freire fundamentos. A luta antirracista, ela pode buscar no legado de Paulo Freire alguns fundamentos. O processo de libertação de um país colonial pode buscar em Paulo Freire os seus fundamentos, mas Paulo Freire não tem resposta para tudo também, a gente não pode cobrar dele aquilo que ele não discutiu, entendeu? Então, eu acho que isso também talvez seja um pouco da nossa parte, um pouco de ansiedade, né, de encontrar as respostas, e talvez seja um pouco, por parte de outras pessoas, não de nós, uma certa maldade quando dizem, por exemplo, que Paulo Freire está superado e que ele não tem mais nada para nos ensinar. Então, os desafios dos tempos atuais, dos tempos presentes, estão na nossa mão. Nós é que temos a tarefa e a obrigação de fazer a releitura do seu legado e a atualização do seu legado, para que a gente possa responder, né, os limites atuais, as situações limite atuais pelas quais o nosso país está vivendo e o mundo está vivendo, né? A questão, enfim, da ciência, a questão da amorosidade, e tudo que passa, né, pelo pensamento freiriano. E eu só juntaria aí na conversa essa pergunta que a Andréia fez, Andréia, eu estou vendo você aí agora, se você quiser também compartilhar, né, desse contexto que eu acho que muito presente no ideário, no pensamento também freiriano, né, que é de uma esperança, que eu acho que surge dali essa ideia esperançosa, de um projeto de nação construído desde a década de 20, sim, né, com o que nós chamamos dos isebianos, que constrói também uma ideia de como deveria ser a universidade pública no Brasil. Por isso que um dos livros, eu só quero compartilhar isso, assim, um dos livros que eu acho fundamental para a gente entender isso, né, para a gente não romantizar também muito a ideia da esperança no Paulo Freire, eu acho que é essa ideia desse projeto de nação, que ali tinha uma grande esperança de que ele fosse acontecer com o Jango, tinha uma grande esperança da gente ver um país de fato democrático. Então, aquilo ali, para mim, é muito do que a gente vê no contexto, então, né, já que a gente está discutindo o episódio da formação do pensamento freiriano, porque quando você entende, quando você faz essa relação histórica, esse contexto histórico de surgimento daquelas ideias, a gente consegue compreender muito das suas concepções, daquilo que a Liana disse, né, das suas fontes, onde ele vai buscar esse conceito, essa que eu chamo de categoria, mas que concepção de sujeito, né? Onde que ele vai buscar uma concepção de sujeito que pudesse aí sim ser pensada uma educação libertadora? Para qual sujeito? Em qual sociedade? Então, entendendo, eu acho que essas três dimensões que eu acho que são fundamentais também para entender Freire, eu acho que a gente consegue fazer isso que você fez a referência aí, né?
eu hoje estou junto com você nesse pensamento, assim, nós temos que buscar muito as origens das ideias, porque as ideias estão se perdendo, especialmente nesse governo negacionista, as formas como são ditas, as coisas todas das proposições que são feitas, muitas vezes se apropriando de palavras ou de questões que são nossas, mas numa outra visão, num outro projeto de nação, numa outra concepção. Então, eu acho que isso é fundamental, tenho pensado muito nisso, por isso que eu quis comentar, assim, como é importante a gente ir para a raiz, que é também o que Paulo Freire fala lá no Educação como Prática da Liberdade, desse enraizamento que está muito presente nesse primeiro episódio, o enraizamento dele enquanto um recifense, dele enquanto a busca pela comida, a casa mesmo nos países fora do Brasil, se sentindo no Brasil, né? Eu acho que é um pouco essa ideia, de que a raiz, ela faz a gente se preencher de humanidade, faz a gente se preencher dessa concepção que ele traz de sujeito como ser da prática, ser histórico, ser cultural, ser comunicador, né? Tudo isso é a composição de uma perspectiva de sujeito que traz junto uma perspectiva de sociedade que tem junto um projeto de nação que, para mim, nasce aí na década de 50, com isso que você se referencia desde 20, mas que, né, teve a chance em 1950. Então, vamos lá, aberta aí, Andréia, pode falar. Ai, que joia! Nossa, que alegria estar participando dessa conversa, interage um pouco com Liana lá no grupo lá do CEAL, da campanha, mas a maior parte das pessoas aqui ainda não conheço. Me chamo Andréia Alice, hoje sou professora na Rural de Pernambuco, mas tenho uma trajetória de mais de 20 anos de trabalho em organizações não governamentais, sou agrônoma, me formei uma militante do movimento de agricultura alternativa, que hoje é agroecologia, e, assim, muito bacana estar participando, vi, né, a live de vocês lançando o Café com Pipoca e me identifiquei, e muito bacana essa conversa agora da gente, porque eu acho, assim, na minha trajetória, antes de ser professora, como educadora popular, junto aos movimentos populares do campo, eu aprendi que não há texto sem contexto. Eu gosto muito dessa ideia, né? Quer dizer, a gente não pode entender nada, nenhuma formulação, nenhuma proposição, se a gente não olha para o contexto, né? É isso que significa o reconhecimento de que somos seres sócio-históricos, né? Somos produtos também de um espaço e de um tempo, né? Então, acho que olhar Freire assim, né? Eu gosto muito dessa perspectiva, assim, fazer o estudo dele olhando para o contexto no qual ele, o contexto familiar, o contexto social, cultural do Nordeste, daquela década de 50, e eu acho que, assim, tem uma produção do Freire que é muito pouco lida, e que eu entrei em contato, que eu acho que nos ajuda muito nesse processo, que é a tese que ele escreve, em 59, para ser professor da Universidade do Recife, né? Educação e Atualidade Brasileira, que demorou muito a ser publicada, porque ele condicionou a sua publicação à construção de uma contextualização. É um material maravilhoso, porque ele nos permite isso, essa ida do contexto ao texto, né? E uma das coisas que eu acho muito importante nessa perspectiva é a gente resgatar, sabe, pessoal, o conceito de nação, de nacionalismo. O nacionalismo foi apropriado pelo militarismo, e aí a esquerda não fala mais de nacionalismo. E hoje a gente chega ao ponto de que a bandeira brasileira a gente não pode erguer porque é deles, eles que não são nem um pouco, né, nacionalistas, nem lutam pela valorização da brasilidade, tomaram até a bandeira do Brasil. Então, eu acho muito importante, assim, até para um fortalecimento da nossa atuação no momento, na nossa conjuntura atual. A gente precisa retomar
sabe? Esse sentimento de brasilidade, de que nós temos um projeto de nação, sim, sabe? Nós somos nacionalistas, sim, sabe? O militarismo se apropriou do nacionalismo por uma conjuntura que foi criada pelo golpe, mas as ideias nacionalistas são anteriores a isso. Então, fico super feliz, porque eu vejo poucos espaços para essa reflexão. E eu acho que ela faz uma diferença, porque senão, né, minha gente, é como o Breiner fala ali, muitas vezes o Freire é como alguém que recebeu dos céus uma formulação pedagógica, né, como um profeta, e eu acho que nada agrediria mais a ele, né, nada mais ofenderia a Freire de ser visto assim, como um profeta, né? De forma alguma. Ele era um ser político que atuou naquela circunstância, então, e que se for, né, e que teve a grandeza de construir um pensamento que ultrapassa tempos e espaços, mas que quando a gente compreende o contexto no qual ele foi formulado, a gente capta muito mais profundamente, né, inclusive o sentido que todo aquele pensamento tem para a gente hoje, para a nossa atuação política hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Andréia, agradeço. Jéssica, não quer falar? Liga seu microfone. Posso expressar, mas eu não tenho nada para falar, está tudo ótimo, estou só apaixonada. Mais alguém, gente, gostaria de apresentar ou dizer alguma questão aí sobre esse nosso primeiro contato, né, eu vou falando até vocês levantarem a mão só para gente, o princípio é esse mesmo, né, um documentário feito, eu acho que com essa sensibilidade, né, de alguém que trouxe a vida de Paulo Freire a partir de vozes, de narrativas, de gente que viveu em diversos momentos e tempos diferentes, vocês vão ver que aí também tem as leituras das pessoas e as representações e os papéis de Paulo Freire a partir da sua convivência com ele, né? Dali no episódio não tem nenhuma pretensão, e nem acho que fica isso de tentar traçar assim, uma mesma ideia de Paulo Freire, as pessoas vão dizendo dos seus espaços e aonde é que vivenciaram e o que lembram do que viveram com ele, porque, como a gente costuma dizer a partir de um autor da área da memória, a memória fica do lado de uma caixa de lápis de cor, né? Assim, a gente colore e a gente significa e ressignifica a partir daquilo que realmente faz sentido para a gente. Então, ver e enxergar também com o olhar do outro, eu acho um exercício interessante, né? Ver os 3 filhos, 2 filhas e um filho, com as diferenças e cada um tendo a sua representação de pai, né? Como é que alguém colocou aqui no chat, paizinho e mãezinha, essa forma de se referenciar aos pais é uma coisa que já dá na gente uma ideia do afeto que ali se envolve, de como isso também tem uma característica nordestina, né, Eliana? Eu acho daquele contexto mesmo que você retoma aí, como esse contexto familiar é importante para o Paulo Freire, como é que ele faz referência a isso em todas as suas obras, né? Quem eu sou, quem está comigo, com quem eu dialogo, então, acho que isso tudo aparece na sensibilidade do documentário, assim, de como é que essas pessoas narram as suas convivências, trajetórias, com e a partir do Paulo Freire, né? Eu acho que essa é a ideia, e a ideia do Café com Pipoca, gente, é a gente ter a oportunidade de ver o episódio, porque está disponível, mas às vezes a gente não tem tempo, e ver junto é muito melhor do que ver sozinho, né? Assim, essa é a nossa intenção, exibir junto, compartilhar isso, que hoje eu acho que foi uma experiência muito legal, assim, dos sentimentos primeiro, né? Assim, primeiro o que provocou, as pessoas foram escrevendo ali no chat,
agradecendo demais, Liana, a sua fala, que também disseram tanto que foi importante essa sua fala da presença freiriana, né? Assim, Paulo Freire vive na sua fala, você fala com essa característica que eu acho importante mesmo, e também da Edith, de todos e todas aqui que tiveram a oportunidade de falar, de se expressar e mostrar um pouco o que significou esse episódio a partir da visão que temos de Paulo Freire, nesse sentido que eu acho que hoje a Liana também me ensinou mais uma coisa, todo dia aprendo um pouco mais com ela, mas essa ideia de pensar na comemoração do centenário, na reflexão e na mobilização, né? Esse processo parece que não tem um começo, meio e fim, mas que a gente vai fazendo isso juntos, né? Ao mesmo tempo que a gente começa a perceber determinadas questões que são importantes que a gente se mobilize na atual conjuntura brasileira, e ao mesmo tempo, se estamos juntos, vamos tendo ideias. Eu gostei de alguém, não vou lembrar de quem foi, que falou que aqui nós estamos, a Edith, né? Aqui nós estamos fazendo o inédito viável, né? Nós somos o inédito viável. Não tem um lugar onde você vai pegar isso, não tem uma receita onde está posta. Somos nós que fazemos, a partir destas proposições que podemos aqui identificar junto, né, Edith? Eu acho que é isso que eu também, mais uma vez, aprendi com você. Eu acho que a gente precisa encerrar, porque também esse meio virtual, apesar das possibilidades que ele traz, ele também traz um cansaço, né, que a gente vai chegando no final, a gente também vai ficando cansada do tempo aqui frente ao computador. Então, eu vou passar a palavra, lógico, para a nossa convidada, hoje de honra, dizer que, Liana, para nós não faria sentido fazer o primeiro Café com Pipoca se não fosse com você, né, porque esse mesmo, eu acho que representa um pouco isso, nesse caminho de ficarmos juntas mesmo, nesse tempo tão difícil, talvez seja a única forma da gente respirar, da gente resistir mesmo, né? Então, quero dizer que agradecer muito, dizer para você que eu tenho agora, na pandemia, eu criei uma listinha de desejos, assim, que eu vou escrevendo tudo que eu quero fazer a hora que eu puder fazer, as coisas que eu quero fazer. E uma das coisas que eu já coloquei na minha listinha de desejos é ir para Porto Alegre tomar um café com você. Eu acho que eu vou querer fazer isso do seu lado, não mais por esses meios que agora nos impedem de brindar, de degustar, de sentir, né? Mas, então, agradeço com esse sentimento de que a proximidade ainda se dará de outras formas. Eu esperanço isso, eu acredito nisso, e passo a palavra para você ter a sua fala final e a gente encerrar o primeiro café. Então é isso, Camila, serás bem-vinda, né? Depois eu também quero ir aí para tomar um café de pertinho com vocês, com poder pão de conhecer. Queijo, aqui é com pão de queijo. Com pão de queijo, né? Aqui a gente pode escolher aí se com churrasco, se com chimarrão, enfim, aí a gente escolhe, mas eu acho como está faltando isso, né? Não sei, eu acho que foi a Madalena que falou que o Paulo Freire olhava para o Brasil e olhava para a educação e pensava, né, sobre a sua teoria naquela ideia da paciência impaciente, né? E nós estamos precisando muito, né, dessa paciência, por um lado, mas uma paciência que também seja impaciente, que nos mobilize, que nos mova e que faça com que a gente encontre cada vez mais os nossos pares, porque nós não podemos mais andar sozinhas, andar sozinhos, nós precisamos andar juntos, né? E aí eu fiquei pensando nessa história da paciência impaciente e fiquei pensando na resistência resistente, né? Porque a resistência, ela também, às vezes, fica fraquinha, né? Então, nós precisamos resistir à resistência,
né? E a única forma de resistir à resistência é encontrando os nossos pares. Eu acho que nós precisamos, sim, fazer duas coisas, Camila, Priscila, Andréia, Edith, Gibson, enfim, Antônio, todo mundo que está aqui, dois movimentos que não são contraditórios. Um movimento é fortalecer a nossa bolha, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa construir juntos, refletir juntos, mas ao mesmo tempo em que a gente fortalece essa bolha, nós precisamos sair da bolha. Né? Nós precisamos romper, e acho que essa ideia do café com pipoca é uma ruptura de bolha, quer dizer, quantas pessoas estão aqui, né, e estão pensando junto conosco, o Café com Paulo Freire, né, esse andarilhagem do círculo de vocês também, quer dizer, esse movimento que se complementa, né, que é importante, a bolha, mas o quanto é importante a gente romper essa bolha e poder fazer, né, essa interlocução, esse diálogo, também com os nossos diferentes, não com os nossos adversários, porque eu ainda concordo com Paulo Freire, né, com o adversário não tem diálogo, não adianta, né, porque daí vai cada um para um lado, mas com os diferentes, o diálogo, ele é sempre importante e é sempre necessário. Gibson, eu estou lembrando, a gente tem um café com Paulo Freire em Londres. Fizemos um café em 2019. Mesmo? E depois um grupo ligado, eu não sei se o nome é Comitê Lula Livre, Coletivo Lula Livre, é alguma coisa assim. 2009, depois como é que foi? Quando que foi o ano? Foi em 2019, nós fizemos na Universidade do Sul. Eu tô com dois, eu tô participando de dois grupos, um de Cambridge, da minha universidade, que é a East Anglia, e um outro que é de uma universidade de Londres, que eles estão comemorando o centenário de Paulo Freire também, com uma série de encontros. O Frei Beto vai fazer o primeiro. Então, assim, a bolha está estourando de uma maneira muito boa. Bom, eu coloquei... que ótimo. Eu coloquei ali no chat o e-mail do nosso café, cafécompaulofreire@gmail.com. Vi que tem gente que está querendo abrir café, então façam contato comigo, com a Priscila, com a Edith, com quem vocês desejarem. Camila, muito obrigada, e a gente vai se encontrando por aí, eu vou te esperar aqui e tu me espera aí também, tá bom? Liana, eu acho que é muito válido você colocar para o grupo as 12 obras. Quem quiser participar também. Sim. Bom, vocês vão encontrar a divulgação da Reler 12 Obras em 12 Meses no Instagram do Café com Paulo Freire, tá? Ou no grupo do Facebook do Café. Nós começamos com as 12 leituras em outubro do ano passado. Como são 12 meses, a gente vai, então, ler uma obra por mês até setembro desse ano agora, tá? É sempre na segunda, terça-feira de cada mês, é isso, né, Camila? Isso, segunda, então, a nossa próxima leitura é Pedagogia da Esperança, e quem vai ler conosco é a Ana Felícia Trindade, que é a nossa outra parceira, curadora também nacional aí do Café com Paulo Freire. Vocês acompanham ali o link de inscrições, enfim, com a Fora da Asa, no nosso Instagram, certo? Muito obrigada, Liana. Mais algum lembrete, Priscila? Que tenhamos para dizer de... Podemos... Só um convite, né, Camila? Isso. Que a gente já tem para março. Isso. Então, é porque nós temos uma agenda no Centenário Freiriano Circulante, pessoal. Então, quem se mobilizou aí para o café, primeiro o convite fica aí para a gente permanecer juntos e juntas e juntas, né? Até o final do episódio, são 5 episódios, cada mês estaremos aqui nesse formato, fazendo essa proposição de trazer uma pessoa para dialogar sobre cada um dos episódios. O próximo episódio chama as 40 horas de Angicos, nós vamos ter o Pedro Pontual conosco, então venham participar do segundo Café com Pipoca, estaremos aqui aguardando ansiosamente vocês. Dentro da programação ainda do Centenário Freiriano Circulante, nós vamos ter
uma mesa no dia 8 de março, que eu também convido a todas aqui, uma mesa com a professora Nima, que estava aqui conosco, né, Lucia, até agora mesmo, estou te vendo aí, linda, maravilhosa. Vamos ter uma mesa com a professora Tatiane, Nima e Simone Lee, do Instituto Paulo Freire, dialogando sobre mulheres em Freire. Vai ser uma mesa, eu acho que bem também nesse sentido da mobilização, do que podemos, né, os inéditos criados a partir de nós mesmas e das nossas histórias e dos nossos encontros com Freire. Então, convido vocês, esta mesa vai ser só via YouTube, nós não vamos ter esta oportunidade aqui de se ver, mas teremos a oportunidade de interagir de outra forma. Então, fica aí o convite. E para encerrar esse nosso primeiro Café com Pipoca, eu quero agradecer muito Letícia, Raquel, nossas intérpretes que tiveram aqui conosco essa noite, meu agradecimento super especial, e no nome delas, eu agradeço cada um e cada uma que estiveram aqui conosco, dizendo que vocês que fazem a nossa existência ter sentido, né? Não faz sentido ter um círculo de estudos que fique só na bolha, como a Liana disse, que a gente tenha a oportunidade também de aí sair dessa bolha e encontrar mais gentes nesse processo de reexistência. Então, eu quero terminar com a frase do próprio Freire, nesse primeiro episódio, quando ele termina o episódio dizendo: eu quero saber, quando você me diz, eu também sonho. Eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Quer dizer, qual que é o sujeito beneficiário do seu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? E não basta que você me diga, eu sonho pela humanidade, porque a humanidade como abstração não existe, entende? Então agora, quando você me pergunta, Paulo, me diga qualquer coisa sobre seu sonho, eu te diria, meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade. Ficamos aqui hoje nesse café, agradeço mais uma vez a presença de vocês e acompanhe as nossas redes sociais com o nosso centenário freiriano circulante.